Tiago, capítulo de número 3, versículo de número 4, diz a palavra: olhai para os navios que, sendo tão grandes e levados de impetuosos ventos, se viram com um pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também é a língua, um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Essa é a primeira ministração, talvez, que você esteja ouvindo aqui. Essa palavra ela é extremamente importante, porque ele está dizendo que um foguinho desse tamanho coloca fogo em uma floresta inteira. Esse texto está dizendo que um leme, pequeno leme, comparado a um navio que o governa, muda a direção de um navio contra o vento. Ou seja, o navio é grande, o vento é forte, mas um leme pequeno consegue mudar o destino de um navio. Qual é o tamanho da sua língua comparado a você? E esse é o maior perigo do ser humano, porque a nossa língua governa o nosso corpo muito mais do que os nossos músculos. A nossa língua domina muito mais a nossa história do que propriamente a força das nossas pernas para caminhar. A nossa língua determina muita coisa. Com os nossos lábios nós determinamos muitas coisas. E eu quero que você entenda o quão isso é importante. Por isso que quando Tiago está escrevendo esta carta, ele está dizendo: olha, a língua ela é terrível se você não cuidar. É como se fosse um veneno para a própria carne. Ou seja, quanto mais nós falamos, mais chances de errar nós temos. A gente acabou de chegar em 2020, e por isso essa palavra é tão importante exatamente agora. Porque para pensar no 2019, quanto que você falou e quanto de coisa que não devia você falou. Quanta gente não chegou com você até 2020, porque em 2019 os seus lábios, a sua língua feriu. Quantas coisas você deixou de viver, porque na hora que tinha que calar, falou, e na hora que tinha que falar, ficou em silêncio. A Bíblia vai dizer: na multidão de palavras não falta transgressão. Provérbios também diz: como maçãs de ouro em salvas de prata são as palavras ditas ao seu tempo. E nós acabamos de começar um novo ciclo, de um novo tempo. E aí eu estou dizendo para você: lindo, se possível, em 2020 fala menos. Se possível, dessa vez, ouça mais. Mas que vontade de falar. Não. Ouve mais. Quanto mais você ouve, mais time para falar você tem. Quanto mais você espera, mais assertivo na fala você é. Agora, quando você se apressa em falar, normalmente se torna esse isqueiro que taca fogo em toda uma floresta porque não respeitou o tempo de falar. Se eu puder te dar um conselho, ouça mais antes de falar. Sabe, viva mais antes de falar. Não tente ser mestre dos outros, porque assim como diz a palavra, duro será o juízo contra você. Porque quanto mais falamos, mais em risco nós estamos. Espere mais para falar e seja mais apressado no ouvir. Sabe, resguarde o seu coração, resguarde a sua vida. Espere para falar, para que quando os seus lábios se movam, quando a sua língua se movimente, haja
cura através dos teus lábios, haja palavras de bênção através dos teus lábios, haja vida nova através dos teus lábios, para que quando a sua boca se abra, seja Deus falando a partir de você, e não aquilo que está tentando fugir de controle domine você a partir da sua língua. Não se esqueça, é um leme de um grande navio. A sua língua é o leme da sua história. E se você quiser, esse leme leva para longe. Como também, se você deixar, esse leme leva você para o centro da vontade de Jesus